Gente, a gente está começando agora mais um culto online da Wave. E graças a Deus por isso, graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de nos reunirmos, de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, para conhecer mais Jesus, para manter esse espírito de unidade forte entre nós, que o Espírito Santo nos dá. E nesses tempos tão difíceis, tão complicados para cada um de nós. Então, eu queria orar para o início desse culto. Eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada, que vai edificar muito os nossos corações. Então, eu vou fazer uma oração. Pai, muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos em Teu nome. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe esse momento de culto, que seja tudo para te glorificar e para te honrar. Abençoe cada parte dele, Pai, e cada vida que está nos assistindo agora. Que o Senhor aquiete os nossos corações e nos encha com mais da Tua presença, com mais do Teu amor, e que nós possamos sair daqui de uma forma diferente da que entramos, da que começamos, com mais esperança, com mais alegria em nossos corações, Pai. Fale conosco, que seja feita a Tua vontade essa noite. Em nome de Jesus, amém. Te adoramos, Senhor. Só Tu és santo. E tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. E Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amor. Que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Te adoramos, Senhor. Será que você nesse momento pode levantar as suas mãos onde você estiver e começar a adorar esse Deus que é único, que é digno, que é santo? Será que você no seu lugar pode começar a engrandecer? Vamos, só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro, e não há outro como Tu. Não há outro como Tu. E não há outro como Tu. E não há outro como Jesus. Só Tu és santo.
como, e não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual, não há outro como o Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, santo, santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Deus. Tu és digno, digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tá digno, digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Tuas fontes, o nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós Te adoramos, Senhor. Construiremos nossas vidas em Ti, pois Tu és a razão da nossa esperança, Senhor. E eu vou construir, minha vida em
Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és. Será que nesse momento você pode levantar suas mãos e dizer que eu vou confiar? Eu vou confiar somente em ti e não vou ser abalado. Aleluia! Glória a Deus! Agora a gente vai para um momento muito especial do nosso culto, que é o momento das ofertas. A conta da Igreja Betânia vai aparecer em algum lugar aqui da tela. E eu queria encorajar vocês a fazerem uma doação com o valor que Deus colocar no coração de vocês. Lembrando que todo esse dinheiro que é arrecadado é revertido para a manutenção da nossa amada igreja e também para uma série de projetos sociais que a Igreja Betânia toma à frente, como por exemplo a Betânia do Alto, Projeto Avante, e agora mais especialmente, juntamente com a ajuda das células, a igreja tem feito a distribuição de cestas básicas para as comunidades do entorno, que tem passado por uma situação de vulnerabilidade social bem severa. Então, essas doações, gente, são muito importantes. Eu encorajo vocês a realizar esse ato de fé. Assim eu também falo para mim mesma, que nós possamos doar com os nossos corações agradecidos, como uma forma de glorificar a Deus, como uma forma de retribuir um pouco tudo aquilo de bom que Ele tem nos dado, tudo aquilo de bom que Ele tem feito em nossas vidas. E, na verdade, nada mais justo do que dar a Deus uma parcela daquilo que já é dele. Então, esses projetos são muito importantes para expandir o reino de Deus, para manter a palavra de Deus viva na cidade, o testemunho de Jesus. Então, gente, que possamos doar, que possamos ser generosos e, enfim, sintam-se muito encorajados para isso. E agora a gente vai para o nosso momento da pregação e é com você, Lucas. Gente querida da Wave, boa noite. Graças a Deus a gente pode, mais uma vez, estarmos juntos nesse culto online, esse formato diferente que a gente tem feito, mas é o que Deus nos permitiu viver nesse momento, os instrumentos que Ele permitiu que a gente usasse para poder compartilhar, né, os louvores, mensagens, palavra. Então espero que seja bênção para vocês, esteja sendo bênção. Compartilhem, chamem outras pessoas para participar também. E quero trazer hoje uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Vamos orar então para começar? Senhor Deus, Pai Santo, te agradecemos por essa oportunidade, pela Tua palavra que vai ser exposta. Te pedimos que ela possa atingir a nossa mente, o nosso coração e se transformar em vida, em prática, Senhor.
nossa vida seja agradável a Ti, que o Senhor nos ensine nessa noite, que o Senhor nos dê esclarecimento e que tudo seja para a Tua honra e glória, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos conduz nesse momento, Senhor. Me abençoa para que eu possa falar com clareza aquilo que o Senhor mesmo colocou diante de mim, no meu coração, que seja bênção na vida de muitos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a ideia dessa mensagem surgiu no culto passado da Wave, quando a Leti trouxe a mensagem dela. Ela trouxe uns pontos que me fizeram refletir. Alguns dias depois eu até falei com ela e sugeri de eu, nessa mensagem, poder complementar o que ela já havia falado. E ela disse que achava que era uma boa. Então, o que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai pensar hoje, é um pouco de um desenvolvimento daquilo que ela tratou na semana passada. Então, eu queria partir do mesmo ponto que ela partiu no início da sua mensagem. Ela contou uma experiência que, assim, falando bem rapidinho, caso alguém não tenha escutado, que ela estava indo para a faculdade e entrou no ônibus, viu as pessoas um pouco tristes, abatidas, e ela passou a se perguntar, a fazer alguns questionamentos diante de Deus, questionamentos sinceros, que são legítimos, né? Que não expressam falta de fé. Pelo contrário, né? São coisas que às vezes vêm ao nosso coração e que a gente expressa diante de Deus, nas nossas limitações, nas nossas dúvidas. Então, diante do que ela estava vendo e sentindo, ela se perguntou, eu até anotei as perguntas que ela fez. Ela disse assim: Deus, cadê a sua realidade? Cadê a sua realidade sobre essas pessoas? Cadê o evangelho sendo posto em prática? Cadê você dominando tudo? Por que eu não vejo isso como real? E quando a gente passa a pensar nesses pontos, especialmente essa última pergunta, por que eu não vejo isso como real? Poxa, nós cristãos acreditamos em verdades tão elevadas, tão sublimes. A gente crê num Deus que se encarnou, que se fez homem, que morreu, ressuscitou e hoje está à direita de Deus reinando. E muitas vezes a gente olha para o nosso entorno, para a nossa realidade, e as coisas parecem muito difíceis e a gente pensa em como a gente concilia, né? Parece que o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, parecem às vezes não bater muito com a realidade que a gente crê, né? A realidade concreta é aquilo que a gente crê. E eu acredito que estava por trás desses questionamentos da Leti. Bebendo uma água aqui. E eu acho que o ponto que a gente deve pensar, que deve permear a nossa discussão essa noite, é a questão do reino de Deus. Pensar o reino de Deus, a sua natureza, o que ele é, né, o que Jesus fala dele. E é claro que eu não vou esgotar um tema assim tão amplo, né? Mas eu queria ressaltar alguns pontos que eu acredito que depois que a gente considerar esses pontos, a gente vai ter um esclarecimento maior que nos vai permitir encarar essas questões de uma outra forma. Então, em primeiro lugar, eu queria falar do reino de Deus contrastando com o reino dos homens, a partir de algo que Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 20. Naquele momento, Jesus estava sendo questionado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus responde assim: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Aqui Jesus fala de forma bem explícita, né? O reino de Deus não vem com visível aparência. E o contraponto que eu quero trazer é quando o diabo, em outra passagem, nos evangelhos, tenta Jesus no deserto. E a gente vê que, nesses relatos das tentações de Jesus, em um determinado momento, o diabo leva Jesus para um ponto muito alto e mostra todos os reinos da terra. E o diabo fala as seguintes coisas para Jesus. Vou ler para vocês. Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu.
E tem outra versão, a mensagem, que traz um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês também, por isso que eu vou ler. Na mensagem está assim: tudo isso é meu, o diabo falando. Eu mando em tudo aqui e posso entregar estes reinos com seu fascínio a quem eu quiser. Basta que você me adore e tudo será seu. O diabo fazendo essa proposta a Jesus, tentando no deserto, oferecendo o poder, a glória dos reinos da terra e o seu fascínio, é a palavra que a mensagem usa. O fascínio dos reinos da terra. E é justamente esse detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, nesse contraste que eu estou fazendo de reino de Deus e reino dos homens. O reino dos homens, segundo a lógica desse mundo, segundo uma lógica carnal, ele é marcado por esse fascínio, por esse desejo de atrair atenção para si, essa ostentação, né, que a gente pode observar de forma muito clara. Assim, citando exemplos, caso a gente viaje, sei lá, não sei quem já pôde ir, vai para o Egito, ou vai para Roma, ou vai para alguns lugares da Rússia, você pode ver ruínas de palácios ou grandes monumentos que foram construídos no passado por grandes reis, grandes governantes, e que mostra essa dimensão do fascínio, né? Esses homens poderosos quiseram expressar a sua grandeza, o seu poder e a sua glória através de construções que chamavam a atenção, que exerciam esse tipo de atração sobre o ser humano. A gente vê na história, cita, sei lá, um grande imperador, Napoleão, ele invadiu o Egito, trouxe um obelisco do Egito e colocou no meio de uma praça em Paris, construiu o Arco do Triunfo para celebrar as vitórias dele. E são coisas que até hoje atraem milhões de pessoas, milhões de turistas, vão todos os anos para Paris para observar esses monumentos. E ele deixou a marca dele na história. E ele quis expressar a glória dele como imperador através de grandes monumentos, de grandes coisas que atraíam o olhar do homem e a admiração do homem. E só porque eu estou falando assim de reinos do passado, a gente não deve achar que isso é algo distante. Porque o cerne da questão mesmo é a lógica que está por trás de tudo isso. E essa lógica do mundo se vê até no nível individual. A gente pode ver isso no caso das pessoas. E no caso das pessoas que não têm Deus e que são dominadas por essa mente carnal. Se, por exemplo, elas adquirem um certo status ou sobem de posição na sociedade, uma das primeiras coisas que essa pessoa vai querer fazer é mostrar isso e exibir de alguma forma e atrair a admiração dos outros. Ela vai querer ter, com certeza, um bem que possa deixar isso bem evidente. E toda essa dimensão de ostentação vai se fazer presente. E a gente vê que quando Jesus fala de si mesmo e fala do caráter do seu reino, é exatamente o oposto. A gente vê que Cristo era descrito como um homem extremamente humilde, simples e que em nenhum momento fazia questão de atrair a atenção para ele mesmo. A gente vê o profeta Isaías, centenas de anos antes do nascimento de Jesus, do Messias, já profetizando a respeito dele, falava lá no capítulo 42, versículo 2: não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Então Jesus não seria daquele tipo que vai nas praças berrando, gritando, clamando, chamando a atenção para si. E no capítulo 53, Isaías também diz que não havia aparência ou formosura nele, no Messias. E quando olhamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, até nesse aspecto, o profeta fala da aparência do Messias, não havia nada que chamasse atenção para si. Nos ensinamentos, Jesus também sempre apontava para o Pai dele, Deus Pai, e não falava tanto nesse sentido de atrair atenção para o Filho. O Filho aponta para o Pai, o Espírito aponta para o Filho, e a Trindade, nessa dinâmica bendita, age dessa forma. Então, o reino de Cristo, como diz Jesus, não vem com visível aparência. O reino de Cristo está muito mais ligado ao senhorio espiritual do Senhor Jesus nos corações, está muito relacionado com os valores
e princípios que regem e que permeiam esse reino, esse domínio que é exercido sobre os crentes, sobre a igreja verdadeira de Jesus. E falta no reino de Cristo essa ostentação que é a marca dos reinos dos homens, e talvez isso seja uma forma da gente compreender ou pensar numa possível resposta a esse questionamento da Leti que eu levantei no princípio. Né? Por que eu não estou vendo essa realidade? Então, em um primeiro momento, a gente deve pensar isso. O reino de Cristo, ele não carrega essa ostentação toda. Então, muitas vezes, ele pode se expressar de uma forma muito mais oculta, velada, disfarçada, não tão evidente aos olhos, aos sentidos, mas o reino está presente. O senhorio de Cristo espiritual se faz presente no coração de todos que compõem a sua igreja. E claro que esse reino espiritual vai se expressar no mundo, até porque nós estamos no mundo, numa sociedade, né, no mundo no sentido do mundo físico, né, não da mentalidade do mundo. Estamos no mundo e fazemos parte dele, mas há esse caráter do reino de Cristo. E a gente tem que prestar atenção nisso e sempre nos lembrarmos disso. Uma outra imagem interessante a respeito de Jesus, e até que reforça esse ponto que eu estou levantando, é que quando ele foi apresentado para Pilatos, sob a acusação dos escribas e fariseus, do próprio povo judeu que estava entregando Jesus a Pilatos, a autoridade romana fala: tu és o rei dos judeus? Agora vocês imaginem Jesus, a aparência dele a gente não sabe exatamente como é que ele estava vestido naquele momento, mas ele com certeza não estava com roupas de rei, aparatos de rei, um homem que estava sendo rejeitado pelo seu próprio povo. Então a gente vê que a realidade desse reino de Cristo é o que ele expressa logo adiante nesse texto da narrativa do encontro dele com Pilatos. Jesus falando para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então a gente não deve pensar no reino de Cristo da mesma forma que a gente encara os reinos que são próprios desse mundo. Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, o contraste que a gente pode levantar entre esses dois reinos. A segunda coisa é que esse reino, o reino de Deus, o reino de Cristo, ele é acessado pela fé, e unicamente pela fé. E, por consequência, as pessoas que não têm fé não veem esse reino, não enxergam esse reino e não podem nem entender esse reino. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que as coisas de Deus são loucura para o homem natural, porque eles não têm o espírito que dá o entendimento, né? Então, o segundo ponto, é o segundo e último ponto que eu vou trazer para vocês. Eu só quero trazer esses dois. O primeiro é o que eu falei do contraste, e agora do acesso a esse reino de Deus pela fé. E o ponto é justamente esse. Só temos condições de visualizar esse reino e de compreender algo da realidade desse reino pelos olhos da fé, pela ótica da fé. E sem a fé, nada disso que a gente fala, ou que diz que crê, vai fazer sentido. Para um incrédulo, a gente expor a Bíblia realmente vai ser algo como que uma loucura, nas palavras do apóstolo Paulo. E para exemplificar esse ponto, eu queria falar um pouco sobre Moisés, a partir daquele texto que a gente encontra lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 24 e 25. 24, 25 e 26. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, peço que vocês acompanhem também. O texto diz assim: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Esse capítulo 11 de Hebreus trata da fé e fala de exemplos de homens desde o Antigo Testamento que, pela fé, enxergavam aquilo que os olhos da carne não puderam enxergar e não podem enxergar. Eles, pela fé, contemplavam promessas que ainda estavam distantes para serem cumpridas, mas eles se agarraram a essas promessas e caminharam firmes nessa jornada de fé.
E Moisés é um dos grandes exemplos desses homens de fé. Um dos grandes exemplos desse tipo de homem que consegue ter acesso ao reino de Deus, se apropriando dele pela fé e compreendendo a sua lógica pela fé. E como é que foi isso na vida de Moisés? E esse é o ponto que eu quero trazer agora para vocês. Falar um pouco da vida de Moisés. Moisés, como vocês sabem, foi aquele cara escolhido por Deus, aquele homem poderoso em obras, em sinais, que fez vários milagres no Egito, e abriu o Mar Vermelho, conduziu o povo 40 anos no deserto, e a gente fala muito sobre isso, sobre esse período da vida de Moisés. E me parece que muitas vezes a gente esquece que nos 40 anos iniciais de Moisés, a vida dele foi muito diferente. Como diz esse texto aqui, ele era filho da filha de Faraó. Ele foi adotado, né? Como vocês, acredito que vocês saibam. Ele era hebreu de nascimento, foi adotado pela filha de Faraó. E possivelmente, talvez, não tem como saber com certeza, ele seria o próximo Faraó. Mas, de qualquer forma, era um homem extremamente poderoso. Ele tinha uma grande posição naquela sociedade egípcia. Ele tinha toda a admiração, influência que poderia desejar, acesso aos tesouros do Egito, toda aquela riqueza de uma nação rica, né? O Egito naquele tempo era um grande poder, uma grande potência naquela região. Ele tinha acesso a todo tipo de prazer que ele quisesse, prazer social, prazer intelectual. O Egito era uma terra de artistas, de homens cultos, inteligentes, prazer sensual. Tudo que ele quisesse, ele poderia ter acesso. E a gente vê que Moisés, em um dado momento da vida dele, ele abandonou tudo isso. Ele tinha direito a tudo isso. E ele simplesmente deu as costas. E Moisés deu as costas a todos esses privilégios e coisas que homens e mulheres desejam, né, desse mundo. Os homens e mulheres desse mundo desejam, às vezes dão a vida, sofrem para alcançar um pouco daquilo que Moisés tinha, e ele simplesmente dá as suas costas para isso, deixa para trás, recusa. E não só isso, Moisés abraça uma responsabilidade que traria muito sofrimento para ele. Ele é convocado por Deus para liderar o povo, para tirá-lo da terra do Egito, para levá-lo para uma outra terra, que seria a terra prometida. Só que imaginem vocês, um povo escravo no Egito, gente humilde, pobre, que não recebeu a educação que Moisés recebeu, e Moisés escolhe ser um com esse povo, se juntar a esse povo, receber o tratamento de desprezo, de zombaria que aquele povo recebia. Ele se expôs à aflição, porque ele se colocou ao lado de um povo que era objeto de toda a opressão dos egípcios. Ele escolheu se colocar ao lado de um povo desprezado. Então Moisés deu as costas para todos aqueles privilégios e abraçou o sofrimento. E a gente vê como Deus usou esse homem, né? Pela fé, Moisés conseguiu olhar para aquele povo que, nos olhos humanos, naturais, era um povo pobre, desprezado, escravizado, e ele via que naquele povo, sobre aquele povo repousavam promessas poderosas. Ele via que daquele povo viria o Messias, o Salvador, porque Deus havia prometido isso e havia revelado isso a Moisés. Moisés olhava para a sabedoria de Deus e sabia que aquele era o caminho certo a seguir, porque Deus é todo sábio, todo misericordioso. E foi pela fé que Moisés conseguiu contornar todas essas dificuldades e mesmo assim avançar e cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Então a chave para a gente entender essa vida que não parece ter muita lógica de Moisés é a fé. E como eu disse no princípio para vocês, a fé é a porta de entrada para o reino de Cristo, para o reino de Deus. Esse reino que, do ponto de vista do ser humano natural, não faz sentido. Qualquer pessoa que a gente conte essa história de Moisés vai achar que ele era um louco, um homem que realmente perdeu a razão para fazer o que ele fez. Mas aquele que tem fé, aquele que entende a lógica do reino de Cristo, compreende o que Moisés fez e sabe que ele agiu
da forma correta e como deveria ser. Então, o reino de Cristo, ele segue uma lógica totalmente diversa. E a gente só tem acesso a essa lógica, só pode entender um pouco dela pela fé. E tratando daquele questionamento da Leti a princípio, né? Cadê a realidade, Deus? Por que eu não vejo isso como real? Ela levantou esses questionamentos. Então, a gente tem que lembrar desses 2 pontos que eu trouxe para vocês. Primeiro, perceber que a realidade do reino de Deus é muito diferente da realidade dos reinos desse mundo. E ele não se expressa da mesma maneira. E, em segundo lugar, que é só pela fé que a gente consegue compreender a realidade desse reino. Então, vamos tentar olhar, encarar essas questões, essa realidade que se põe diante de nós, do ponto de vista bíblico, daquilo que a Bíblia afirma sobre a natureza do reino no qual estamos inseridos e de acordo com a fé que Deus nos dá. E para encerrar a nossa conversa, nossa breve mensagem, eu queria só citar um texto que está lá em Apocalipse, porque ainda que a gente, como Jesus afirmou, né, a gente não veja muitas coisas, né, o reino de Deus muitas vezes não se manifesta de forma visível, haverá um dia, e essa é a nossa esperança, em que Jesus Cristo voltará uma segunda vez, e o reino será plenamente instalado nessa terra, de uma forma definitiva, concreta, e a gente encontra isso no início do capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então a nossa expectativa é essa. Ainda que hoje a gente creia pela fé e raciocine pela fé, entenda a lógica desse reino pela fé, ainda que muitos aspectos desse reino sejam invisíveis, a gente crê que um dia toda a realidade desse reino será de fato exposta e exibida e estabelecida nesse mundo, né? De uma forma concreta, absoluta, num reino em que não haverá mais opressão, injustiça, aflição, abatimento, tristeza, toda lágrima vai ser enxugada pelo próprio Deus, e o próprio Deus estará no meio de nós, no meio do seu povo, reinando e estabelecendo a sua paz e a sua alegria de forma completa. Então, que esses pensamentos e essas reflexões aqueçam nosso coração e nos motivem a batalhar pelo avanço desse reino. Tá certo, gente? Espero mesmo que essa palavra tenha falado ao coração de vocês. Beijo, grande abraço em todos. Valeu!
Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Acabou mais um culto da nossa Wave, foi muito bom. Eu espero que vocês tenham sido muito abençoados, assim como eu fui. Te encorajo a compartilhar esse vídeo para várias pessoas, para que a palavra de Deus possa ser espalhada na nossa cidade, no nosso país. E também eu quero animar vocês a se manterem ligados na programação da Wave, na programação da Igreja Betânia. Nós temos no Instagram diversas lives acontecendo durante a semana, diversos devocionais. No YouTube, aos finais de semana, nós temos a Wave Online às 8 horas de sábado e os cultos de domingo às 7 horas. Durante a semana nós temos as células e encorajo também muito a vocês a fazerem parte de uma célula, porque é muito bom, gente, é muito bom estar em comunhão. É uma honra muito grande. E também tem as EBBs acontecendo aos finais de semana, então não deixem de participar, de se integrar. E eu desejo a vocês uma semana abençoada e até a próxima.